Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para ruminar a palavra. E hoje nós vamos refletir sobre Ruth, uma história muito linda que tem várias coisas para nos ensinar. E nós vamos começar pelo contexto histórico, é claro. No capítulo 1, versículo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e com os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Tá bom, aqui fala que estava no tempo dos juízes. E como que era no tempo dos juízes? Bem, no livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, fala: Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Então, praticamente cada um fazia o que dava na cabeça. Então, um homem com a sua família, esse homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque decidiu ir para Moabe com a sua família e seus 2 filhos se casaram com 2 moças de lá. Só que tem um problema. Era proibido Israel ir para Moabe e permitir que seus filhos se casassem com moças moabitas, porque Moabe era um povo amaldiçoado por Deus. Não era permitido que os israelitas tivessem comunhão com Moabe, muito menos era permitido que os filhos deles se casassem com rapazes e moças moabitas, pois Moabe era um povo que estava debaixo da maldição. Bom, após um tempo, Elimeleque, Malom e Quilion acabaram morrendo e Noemi, Ruth e Orfa acabaram ficando sozinhos. Quer dizer, sozinhas não, porque Deus nunca nos deixa sozinhos. Enfim, após um tempo, Noemi ouviu dizer que Belém estava em um tempo de fartura. Então ela decidiu voltar para lá. Antes de voltar para lá, ela avisou a Ruth e a Orfa que indo com ela, elas não teriam vantagem, pois ela não teria mais filho para elas se casarem mesmo. Então, Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. Porém, Ruth decidiu ficar com Noemi. E por que será que ela decidiu ficar? Algo diferente tinha acontecido. O Deus de Noemi havia preenchido o vazio que havia no coração de Ruth. Noemi foi uma influencer. Quem está acompanhando o canal sabe do que eu estou falando. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição para que quem não tiver assistido, assista e vai entender que história é essa de influencer. Bom, a nossa vida é a Bíblia para muitas pessoas. E que tipo de texto estamos escrevendo nela? Será o genuíno evangelho, como foi o exemplo de Noemi, ou seria uma tragédia grega? As tragédias gregas eram histórias baseadas nas paixões humanas. Então, imagina a tragédia que era. Bem, Ruth decidiu ficar com Noemi e nós podemos ver uma amizade muito linda entre elas duas. Inclusive, quando eu parei para prestar atenção na amizade entre elas, eu me lembrei de uma cena que tem num livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. E nessa cena, Cristão, que é o peregrino, e Esperança, que foi um amigo que ele encontrou no caminho, eles têm que atravessar um rio. E a profundidade desse rio é medida segundo a fé que eles têm em Deus. Bom, Cristão começa a se afogar no meio do rio, mas Esperança acaba ajudando e os dois conseguem atravessar. Bom, é esse tipo de parceria que eu vejo entre Noemi e Ruth, uma ajudando a outra. E nós podemos ver, no momento em que Ruth decidiu ter essa amizade com a Noemi, no capítulo 1 de Ruth, nos versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada.
Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da Senhora. É aqui que nós vemos Ruth decidindo ser parceira de Noemi. Bom, Ruth seguiu Noemi até Israel, até Belém, né? E lá, vejam só, em vez de ter a vida boa que ela teria lá em Moabe, ela foi com Noemi para Belém, para um futuro incerto, respigar. Bom, havia uma lei em Israel em que os pobres e as viúvas poderiam catar as espigas que os trabalhadores deixassem cair enquanto estavam colhendo. Então, foi esse o modo que Ruth arranjou de conseguir comida para ela e para Noemi. E é aí que nós podemos ver na vida de Ruth a provisão de Deus. Onde será que Ruth foi respigar? Logo no campo que um homem chamado Boaz vivia. E quem era Boaz? Era um parente próximo da família de Noemi. E ele era um remidor da família. Mas que história é essa de remidor? Bom, o povo de Israel seguia uma lei chamada Lei do Levirato, em que quando um homem morria e ele havia se casado, só que ele não teve filhos, o parente mais chegado dele deveria se casar e ter filhos para que ele tivesse descendência. E Boaz era alguém que poderia fazer isso, ele era um remidor. Então Noemi aconselhou a Ruth para que fosse pedir Boaz em casamento. Mais tarde eles acabaram se casando e nós vemos que Ruth trabalha logo no campo do futuro remidor e olha que ela nem sabia disso. Isso foi coincidência? Não, foi Jesuscidência. Foi Deus guiando cada passo de Ruth, porque Ruth havia confiado em Deus. Ela abandonou seus deuses de Moabe para confiar no único e verdadeiro Deus. Então, aconteceram várias Jesuscidências na vida dela. E no final, ela ganhou um filho, que se chamou Obed. E eu vou ler algo interessante que aconteceu quando Obed nasceu. No capítulo 4 de Ruth, no versículo 17, diz: Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. E da descendência de Davi nasceu Jesus. Vejam só que honra Ruth participar da ascendência de Jesus. Podemos ver claramente que foi a providência de Deus e o grande amor de Deus na vida dela. Inclusive, podemos ver o grande amor também de Deus no fato de que Ruth passou de uma moça que era de um povo amaldiçoado por Deus e acabou se tornando uma pessoa que, além de ser aceita em Israel, ela participou da linhagem de Jesus. Ou seja, a misericórdia de Deus na vida dela. E é muito gratificante saber que eu sirvo a um Deus que pode transformar vidas a esse ponto. E agora eu gostaria de fazer uma oração depois dessa reflexão e após isso eu gostaria de passar uma música que creio eu que tem tudo a ver com este tema. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma reflexão. Muito obrigada pelo livro de Ruth que temos. Muito obrigada porque nele podemos aprender várias coisas. Muito obrigada, Senhor Deus, pela sua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, por ser nosso amigo fiel e por sempre guiar os nossos passos. Muito obrigada porque podemos confiar em Ti. Podemos confiar que, por mais que possamos não estar entendendo algum momento das nossas vidas, sabemos que o Senhor está providenciando tudo para que ela seja de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Então, o nome da música é Tente Lembrar.
importa qual seja o nosso passado, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre está conosco. Quantas vezes Ele já te levantou? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscrevam no canal. O meu Instagram está aqui na descrição. Me sigam lá para que vocês sejam avisados todas as vezes que saírem vídeos novos. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!